Bom dia ao nosso público. Nós temos 5 apresentações muito interessantes para essa mesa. Eu vou pedir, então, que vocês... eu sou péssima em controlar tempo, então vocês controlem tempo. Eu nem entendo o tempo, é algo que extrapola a minha compreensão. Então, Luciano vai ser o primeiro a apresentar, dividindo o tempo, eu acho que 20 minutos no máximo para cada um, tá? Então, eu peço... Michele, você, por favor, avisa também quando faltar 5 minutos. Ok, estou controlando o tempo do pessoal. Que é exatamente desses 5 minutos que há uma tensão, há toda uma... os 5 minutos finais. Eu quero aproveitar e lembrar que os participantes que queiram fazer perguntas pelo chat, tem um triângulozinho na parte inferior direita, lá, um quadradinho, e um círculo escrito atividades. É por ali que vocês devem fazer as perguntas, ok? Ok. Então, eu passo a palavra ao Luciano, de Michigan. Olá, bom dia a todos e todas. Vamos começar então aqui com o que eu preparei de apresentação. O título da minha apresentação é Os Banquetes do Rei, uma leitura intertextual da Mesa Real em Esther 1. E eu escrevi e vou ler aqui o que eu escrevi. Esta comunicação objetiva analisar de maneira introdutória palavras e temas-chave presentes nos banquetes promovidos por Assuero em Esther 1, que se repetem em outros textos da Bíblia hebraica. Um destaque será dado para a comparação com as características da realeza divina no Salmo 145 e de ocasiões em que Yahweh aparece como anfitrião de um banquete, um mishtê, como em Isaías 25, verso 6. À luz dessa análise intertextual, um novo elemento parece compor a irônica descrição de Assuero. A pergunta que baseia, então, o que se segue é esta. Quais são as possíveis implicações da proximidade da figura real de Assuero e da figura real divina nas descrições associadas à mesa ou ao banquete? Então, seguindo a metodologia encontrada em Reading Esther Intertextually, publicado ano passado, esta apresentação utiliza uma intertextualidade centrada no leitor. A intertextualidade centrada no leitor significa que o leitor é responsável por trazer os textos para uma conversa uns com os outros, e o diálogo entre os textos descritos realiza o seguinte propósito: o surgimento de um novo horizonte de visão por meio de uma leitura associativa. Embora virtualmente qualquer texto possa ser lido em diálogo com qualquer outro, os benefícios da intertextualidade centrada no leitor se tornam mais aparentes quando os conjuntos de textos têm algo em comum. E nesta apresentação, o uso do motivo do mishtê entre Esther e Isaías, ou elementos que remetem ao tema da comida e bebida, como no caso do Salmo 145, vai focar então nossa atenção e o reconhecimento de que esses dois livros fazem parte do mesmo cânon da Bíblia hebraica na sua forma final, fornece uma base para a nossa leitura desses textos em diálogo. Então, toda análise que se parte em seguida considera o texto do livro de Esther na sua forma final, um texto massorético, bem como a Bíblia hebraica em sua forma final. O primeiro banquete de Assuero, ele é encontrado no capítulo 1, dos versos 2 até o verso 4, e é na abertura do livro de Esther que encontramos a primeira menção ao substantivo mishtê. E sua primeira aparição é também a mais extravagante de todas. O banquete oferecido pelo rei Assuero dura 180 dias. Além da festa se estender por tanto tempo, ela também é uma ocasião para o rei demonstrar sua riqueza e excelente grandeza. No verso 4, encontramos duas ênfases importantes. A primeira se refere à riqueza do rei e a segunda enfatiza o esplendor de sua honra. Embora estas ênfases aparentem criar uma dicotomia entre substância material, riqueza, e outra não material, honra, o paralelismo entre os substantivos osher, riqueza, e ekar, honra, forma uma associação significativa para a noção de honra real que encontramos ali no capítulo 1. A honra é apresentada aqui como substância, como aquilo que tem valor, neste caso, a riqueza abundante. Portanto, não seria exagero afirmar que, ao demonstrar sua riqueza, Assuero estava procurando glorificar a si mesmo ou reforçar sua honra diante de seus subordinados. Uma vez que a noção de honra, poder e realeza são encontrados na performance de Assuero, devemos perguntar se as palavras aqui utilizadas para descrevê-la ecoam outras descrições de realeza, inclusive divina.
E como bem pontuou Jonathan Grossman em seu comentário, o par de substantivos Osher e Kavod, riqueza e glória, aparecem, por exemplo, como motivo central na narrativa de 1 Reis 3, no episódio em que Salomão pede por sabedoria. No entanto, é em outro par de substantivos que encontramos a relação com a realeza de Yahweh, mais especificamente na análise da expressão Kevod Malchuto, a glória do seu reino ou sua glória real. Esses dois substantivos aparecem juntos apenas 3 vezes em outros 2 textos da Bíblia hebraica, Esther 1:4 e 2 vezes no Salmo 145, verso 11 e 12. O Salmo 45 é um hino acróstico de louvor a Yahweh, a quem o salmista se refere como Deus meu e Rei, no verso 1. Ele exalta o nome de Deus, sua grandeza, o glorioso esplendor da sua majestade, o domínio de seu reino, que é para sempre. Essa linguagem real é tão presente no Salmo que Walter Brueggemann e Belling Jr. chegam a afirmar que a realeza ou domínio de Yahweh é o tema central do Salmo 145. A raiz da palavra para rei, malach, é usada 4 vezes nos versículos 11 e 13 para enfatizar o reinado de Yahweh. O Salmo é um retrato poético de Yahweh como rei. Assim, o Salmo estaria remetendo à qualidade divina de realeza e retratando Deus como parâmetro de majestade e honra. E é nesse contexto que Malchut e Kevod aparecem no verso 11 e 12. E eu vou ler aqui, então, seguindo a tradução da Ara. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do seu reino. No Salmo, a glória do reino de Yahweh será transmitida para sempre, de geração em geração, por meio do testemunho de seus súditos fiéis. Em contraste com o rei Assuero, Yahweh não precisa enaltecer e glorificar a si mesmo, porque suas obras e seus súditos se encarregam disso. E uma das ações características do reinado de Yahweh no Salmo é que ele é um rei provedor. Ele mantém e dá o alimento, a relam, a todos sob seu cuidado. Isso fica especialmente marcante no verso 14 até o verso 16. Juliana Classens, em seu livro The God Who Provides, chama atenção para a extensão da provisão divina de alimento que satisfaz o desejo de todos os seres vivos, especialmente ali no verso 16. Além disso, Classens sugere que o uso dos particípios das, traduzido aqui como das, abres, os satisfazes, sublinha o caráter constante da provisão de alimento por parte de Yahweh. Essa mesma característica do rei provedor, ela também pode ser notada no banquete oferecido pelo rei Assuero. Ele é um anfitrião generoso que oferece uma provisão para 180 dias de festa aos seus convidados. Assim, ao ser provedor generoso, Assuero demonstra sua própria honra e a assegura diante de todos os convidados que participam de sua provisão. O segundo banquete, no capítulo 1 de Esther, tem mais algumas referências ou diálogos que a gente poderia destacar aqui. Os versos 6 e 7, por exemplo, descrevem detalhadamente os dispendiosos ornamentos que compõem a cena do banquete, o segundo banquete de Assuero. Para Timothy Beale, a preocupação do narrador com os detalhes da ornamentação, uma descrição não muito comum na Bíblia hebraica, mostra um modo diferente de narrar em comparação com o primeiro banquete de Assuero. Para o autor, a primeira festa foi descrita como se fosse de um ponto de vista externo. Aqueles que estavam presentes e a duração do banquete são dados ao leitor. A segunda festa, em contraste, é descrita de um ponto de vista interno. Timothy Laniak acrescenta ainda que essa mudança provoca um efeito no leitor, inserindo na cena a partir da experiência sensorial. Ele argumenta que nós, leitores, somos posicionados em plena vista das regalias e esperamos sentir a intensidade da sensação visual com a descrição minuciosa do banquete ali nos versos 6 e 7. Isso também chama a atenção, como bem notou Robert Alter, porque este extenso catálogo de itens suntuosos é um dos marcos do estilo distinto de Esther. Não há nada parecido na qualidade esparsa da narrativa bíblica anterior, ele argumenta. Soma-se a isso o uso de termos raros adicionando um efeito exótico e a sintaxe incomum do arranjo dos componentes decorativos. Além disso, alguns comentaristas têm sugerido que as descrições do segundo banquete se relacionam com a descrição visual do templo e do tabernáculo. Aaron Kohler, por exemplo, e Joshua Berman mencionam que a decoração do Palácio Real incluía tecido de lã azul, tecido de lã púrpura, ouro, prata, materiais que com proeminência aparecem na construção do tabernáculo em Êxodo 25. Lewis Patton também notou semelhanças, o que inclusive levou a considerar que o autor de Esther tinha em mente a estrutura do tabernáculo
ao escrever a estrutura do tabernáculo do livro de Êxodo. E ele dá alguns outros exemplos, como pilares, mármores, outros detalhes que só aparecem nessas duas descrições, do palácio e do templo. Nesse sentido, ao fazer menção ao espaço do palácio de Assuero, nos termos do tabernáculo e templo, ecos à figura divina se fazem novamente presentes a partir da escolha das palavras escolhidas pelo narrador. Há ainda outro ponto a se destacar nesse segundo banquete de Assuero. O banquete também é uma ocasião de julgamento. No 7º dia do banquete, o último dia de festa, Assuero exige que Rainha Vasti fosse trazida à presença do rei para a exibir diante de todos. Biot observa muito bem a proximidade textual entre essas palavras e o desejo do rei de demonstrar honra e riqueza para todos diante dele em seu primeiro banquete. A mesma ação de mostrar é refletida aqui, e para o autor, esse paralelo sugere que Assuero, por meio deste novo pedido, visa igualmente assegurar sua própria honra e grandeza. Ele considerava Vasti um excelente material de exibição que certamente refletirá em seu próprio estado subjetivo, assim afirma Biot. Timothy Laniak também nota esse mesmo paralelo, mas afirma que dessa vez a exibição representa algo mais, pois a exposição de Vasti compõe na sequência narrativa um grande finale das festividades. Para o autor, ela deveria estar em exibição como seu maior símbolo de status. Isso porque, ao obedecer o rei, Vasti estaria confirmando sua submissão e permanecendo sob o controle do monarca como um dos objetos de demonstração deste rei. Nesse mesmo sentido, Berlin acrescenta: assim como o vinho real não é reservado exclusivamente para o rei, a esposa do rei não é reservada apenas para os seus olhos. Após a recusa pública da rainha, Assuero consulta seus conselheiros para saber como proceder. E a descrição parece sugerir a ideia de julgamento, pois a consulta envolve seguir um protocolo exigido pela lei, Dat, e a justiça, Vadin, do reino persa. A sugestão do conselho foi de punir Vasti, tirando-a da posição de rainha e impedindo-a de entrar na presença do rei, e que tudo isso fosse registrado na lei dos persas. Ester 1:19. Na descrição do verso 20, a palavra que designa o decreto do rei, que será espalhado por todo o império, é pitgam, sentença ou edito, termo que, de acordo com Berlin, reforça a ideia de julgamento. Esta noção de julgamento associado à mesa também aparece, a mesa real, também aparece em relação a Yahweh no livro de Isaías. Andrew Burnley identifica ocasiões em que o verbo fazer, assar, aparece acompanhado do substantivo mishte, banquete, e da partícula kol, seguido da preposição le. Em toda a Bíblia hebraica, podemos encontrar 7 ocorrências, sendo 6 delas em contextos de banquetes oferecidos por um rei, ou seja, o contexto de realeza, e 3 dessas 7 ocorrências acontecem relacionadas com Assuero no livro de Ester. É uma das características que distinguem os banquetes de Assuero dos banquetes de Ester e depois os banquetes de Purim. Entre elas, o texto de Isaías 25:6 está... Licença, Luciano. 4 minutos. Ok, obrigado. Isaías 25:6, onde lemos: o Senhor dos Exércitos dará neste momento um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. O lugar do banquete, neste monte, evoca a última menção ao Monte Sião conectado com o reinado de Yahweh no capítulo 24, verso 23. Esse reinado é conceitualizado no capítulo 24 em termos de julgamento e juízo, que culmina na celebração festiva de Isaías 25:6. E de acordo com a Burnett, essa celebração festiva, o Mishte, se torna uma ocasião em que o anfitrião, Yahweh, demonstra seu poder para todos os convidados. No texto em questão, Yahweh engole o maior inimigo, a morte, e erradica a tristeza e vergonha do seu povo. O autor em comenta não deixa de notar semelhanças com o segundo banquete promovido por Assuero, no qual ele faz um banquete para todos. A ocasião festiva se torna, de modo inesperado, uma ocasião de julgamento. E a Burnett destaca um contraste significativo entre os dois anfitriões. Eu ia ler uma citação aqui, mas pelo tempo eu vou só destacar que o Burnett faz um contraste em como Assuero e Yahweh são caracterizados à mesa. O rei Assuero tenta buscar glória para si às custas de outra pessoa, Vasti. E no caso de Yahweh, ele revela sua glória agindo em benefício de outros no banquete. A última pergunta: qual é a função literária que o diálogo entre as descrições reais de Assuero e Yahweh à mesa exerce em Ester 1? Então, são 3 posições que eu agrupei como principais. A primeira delas
faz referência à realeza de Yahweh e ao templo como uma forma de sublinhar a ausência divina no texto de Esther. Aaron Koller é quem melhor representa esta posição, na minha visão, e, de acordo com ele, isto revela o caráter único de Esther, uma história em que Deus não apenas está ausente, mas tem o seu lugar usurpado ou suplantado pelas figuras humanas. Deste modo, Deus foi substituído pelo rei e o seu templo foi substituído pelo palácio do rei estrangeiro, Assuero. Uma segunda posição reforça o contraste dos tipos de rei e seus distintos reinados, associados à imagem do rei provedor, como ilustrado aqui por Abernathy na relação com Isaías 25. E, por fim, a terceira posição, proposta nessa apresentação, entende as referências indiretas às descrições divinas de realeza como uma forma de o narrador minar ou diminuir, sob as vistas do leitor, o poder e realeza de Assuero, conforme descrito nos banquetes. Essas referências podem ser entendidas como uma espécie de sombra de um anfitrião superior, Yahweh, que acompanha Assuero nas duas ocasiões festivas do capítulo 1. Isso tem relação próxima com a segunda posição indicada, porém a ênfase aqui é direcionada para como o narrador articula essas referências na construção de uma imagem cômica do monarca persa. Nesse sentido, o diálogo entre as imagens de Assuero como rei provedor com Yahweh são costuradas em um retrato cômico do rei persa, tão bem construídos em sua apresentação no capítulo 1, para sublinhar que seu poder e autoridade são perigosamente risíveis, assim como todo o seu mecanismo de manutenção. Muito obrigado. Professora Suzana, o Max não estará apresentando, então a próxima é a Beatriz. Seu microfone está mutado, tá? Claro. Ok, obrigada, Michele. Beatriz, por favor. Vou compartilhar aqui minha tela, o slide. Vocês estão vendo? Ok. Então, bom dia a todos vocês. De imediato eu quero ressaltar o prazer que é compor essa mesa, né, num congresso tão relevante, e ser extremamente beneficiada também ao escutar os colegas, não só aqui nessa mesa, mas nas demais que eu tenho acompanhado. Eu sou Beatriz Santana, mestranda no PPG Letras Estrangeiras e Tradução, daqui da USP, ingressante desse semestre na linha de estudos literários e culturais, orientada pela professora doutora Suzana Schwartz e bolsista CAPES. Nessa comunicação, tenho por objetivo apresentar um trabalho que nomeia o Salmo 133, uma leitura das imagens do poema e seus vínculos sociogeográficos, construído a partir das leituras iniciais sobre poesia hebraica bíblica, área de interesse da minha produção no mestrado. Sabe-se que a poesia hebraica bíblica é um território de desafios, principalmente quando temos em vista o fato de que os hebreus não nos deixaram um tratado de poética. Nesse sentido, ao nos aproximarmos dos poemas, aspirando a exercícios de leitura, sempre o fazemos, com certa cautela ou não, a partir daquilo que nós mesmos, em nosso tempo, acumulamos no que diz respeito ao entendimento e funcionamento da poesia. Como afirma Berlin, aplicamos tudo o que sabemos sobre sistemas de versificação, sintaxe, vocabulário poético, representação simbólica e metafórica. Em suma, todas as maneiras pelas quais a linguagem pode ser distinguida como poética em oposição à não poética ao estudo de poesia bíblica. É claro que, dado o nosso inevitável afastamento temporal e cultural, é preciso empreender um estudo cuidadoso para que não haja uma imposição das características da poesia clássica ocidental ou poesia contemporânea aos poemas bíblicos hebraicos, mas que isso também não nos impeça de utilizar algumas das suas ferramentas de leitura para identificar como se dá a relação forma-conteúdo na poesia hebraica bíblica. Afinal, como defende Alter, a poesia, trabalhando através de um sistema de complexas ligações de som, imagem, palavra, ritmo, sintaxe, tema, ideia, é um instrumento para transmitir significados densamente padronizados e, às vezes, significados contraditórios que não são tão facilmente transmitidos através de outros tipos de discurso. Em suma,
É impossível transmitir o conteúdo sem, ao mesmo tempo, estar transmitindo a forma. Como alguma coisa é dita, não é periférico ao que é dito. Se ausentarmos isso da nossa perspectiva, inevitavelmente apagaremos as imagens que o próprio poema evoca e cria. Então, se concordamos com Alonso Schockel na afirmativa de que a imagem é a glória, quiçá a substância da poesia, ao apagá-la, o esvaziaremos. Sustentada por essas considerações, portanto, aqui proponho a leitura do Salmo 133 num exercício poético-literário. Nesse salmo, conhecido, curto, esse salmo é largamente usado, né, pelas tradições cristã e judaica, que o carrega consigo em sua liturgia como um salmo de beleza sonora e de fácil adaptação para o canto litúrgico. Há questões que o envolvem no que diz respeito à definição de sua autoria e datação. Entretanto, por não ser fundamental ao nosso objetivo de leitura, eu não me aterei a isso. O que busco aqui é demonstrar como há uma estruturação especial da linguagem, construída de maneira autoconsciente, que permeia palavra, som, verso, ritmo, imagem, ergue significado, faz poesia. Talvez um primeiro ponto de confronto no trabalho com o salmo em questão seja a realização da sua segmentação, pois sabemos que os poemas hebraicos da Bíblia não apresentam a disposição de seus versos ou o que poderíamos entender por estrofes, do mesmo modo como temos na poesia clássica ocidental. E é claro que um poema não deveria ser entendido apenas pela sua diagramação numa página. Nesse sentido, há um certo ritmo constitutivo que a própria língua hebraica proporciona e a poesia condensa que nos ajudam a perceber certas divisões. Além disso, há alguns acentos textuais que podem nortear um caminho através do útil trabalho massorético. Há ainda a própria dinâmica do conteúdo, que também é um grande guia na segmentação. Por fim, sabendo que não há regras duras ou rápidas que podem ser aplicadas, concordo com Watson, 1984, quando afirma que isso é, em certa extensão, uma questão de sentir. Então, deixo aqui a minha proposta de segmentação e tradução, as quais penso que nos ajudarão a perceber o ritmo e as imagens do poema, que são o meu objetivo na leitura. Infelizmente, eu não lerei o Salmo por razão do tempo, mas eu deixo aqui na tela para que você tenha a oportunidade de ler, e também irei retomar alguns trechos na tentativa de explicitar aqui a leitura em relação à poesia. Em minha segmentação dos versos, a qual tentei realizar a partir de alguns acentos massoréticos principais, recorrência fonética e intensificação semântica, o Salmo apresenta 3 estrofes. A primeira, que carrega a afirmação positiva sobre o elemento cuja imagem será desenvolvida pelos símiles seguintes. A segunda, que constrói vínculo comparativo com a estrofe anterior, a partir de uma nova imagem, e também inaugura elementos anafóricos do Salmo, e a terceira, que, em progressão, atua, em parte, paralela à segunda estrofe, pelo novo símile exposto, que intensifica a imagem de escoamento, que trabalharemos mais a seguir, e, em parte, também liga-se à primeira estrofe, ao apresentar a segunda afirmação positiva sobre o elemento cuja imagem foi desenvolvida. A declaração acerca da comunidade dos irmãos é iniciada a partir de 2 termos adjetivais, Tov e Naim, bom e aprazível. Mas é interessante perceber que um desses termos é imediatamente retomado na estrofe seguinte, como que concatenando, por lógica, o caráter distintivo da imagem na estrofe inaugural, a união dos irmãos, ao mesmo caráter presente na segunda imagem, o óleo da unção. Um é tão bom quanto o outro. Esse adjetivo, que se repete e parece escoar de uma estrofe para outra, é como um prenúncio do movimento pelo qual, então, o salmo se construirá. Pois o termo seguinte, a preposição al, também se repete. Al-Harosh, Al-Hazakan, Al-Pimidotav, Al-Harrei. E, mais do que isso, essa preposição também é sucedida por outro termo em recorrência, o verbo participial yored, desce, né? Ele é reiterado de um verso a outro e de uma estrofe a outra. Esse caráter anafórico promove um certo escoamento entre linhas, se assim podemos dizer.
E no caso dessa palavra, especificamente, chegamos ao ápice do recurso poético, visto que o movimento descendente presente na forma se encontra com a semântica do verbo, descer, o que coaduna as imagens dos símiles, o óleo que escorre pelo sacerdote, o orvalho que precipita desde Hermon. O cuidado do salmista com esta palavra em especial é demonstrado ainda por unir seus fonemas à aliteração por consoantes ficativas, que já está presente desde a primeira estrofe. Re, raf, resh, shin, intencionalidade fonética que talvez percebamos ao comparar a forma gráfica e o efeito sonoro dos 3 usos do verbo. Em sua primeira ocorrência, ele não está acompanhado do pronome relativo prefixal, mas sua proximidade imediata com a consoante final do substantivo anterior, rosh, cabeça, produz parecidíssimo resultado sonoro presente nas formas que realmente estão com pronome. Rosh yored, she yored. O aparato crítico da Bíblia hebraica stuttgartense sugere, nesse caso, um fenômeno de aplografia, omissão de uma letra por equívoco. Entretanto, os princípios de lectodifficilior, que define que leitura mais difícil é mais provável, e lectobrevior, que define que a leitura mais curta é preferível, e a própria dinâmica forma-conteúdo do Salmo respaldam a manutenção apresentada no texto massorético, versão que nós lemos. Yored, então, é a palavra-chave do Salmo, é a imagem-chave que retroalimenta as imagens em jogo nas estrofes. Estas que são erguidas do próprio depósito imagético da comunidade de Israel. A primeira delas, vinculada a um sacro escoamento, evoca a cena de unção dos sacerdotes com óleo sagrado, estabelecida em Êxodo 30, do versículo 22 ao 33. E a repetição do movimento desse óleo que escorre, presente nos versos em paralelismo, na segunda estrofe, intensifica o significado da imagem que desemboca num termo metafórico, midotav, medição, né, aqui na tradução proposta. No ato da unção, da cabeça do bom óleo que desce para a barba, desce por toda a extensão de Arão, nesse percurso, necessariamente, passa pelo peitoral do sumo sacerdote, no qual se encontram pedras para representar os 12 nomes, conforme as 12 tribos, símbolo instituído em Êxodo 28, de 15 a 30. Midotav corresponde, então, a mais do que Arão, corresponde a todo o conjunto de tribos de Israel em reunião. O efeito, em todo caso, é claramente introduzir uma nova percepção por meio do dispositivo do paralelismo. Em seguida, um novo símile é introduzido, mas ainda com a chave no escoamento, o orvalho que precipita ao norte de Israel, sobre a mais alta montanha da região, desce montes da outra extremidade, ao sul, em Sião. A afirmação, num primeiro momento, causa tanta estranheza que o aparato crítico da Bíblia hebraica stuttgartense propõe ter ocorrido uma corruptela no texto. A sugestão seria de que, originalmente, o termo era Ion, um nome próprio que designa uma localidade situada no território, nos arredores de Hermon. Licença, Beatriz. Sim. 4 minutos, querida. Ok, obrigada. Ou Tsiá, lugar árido, sequidão, ou ainda a palavra pós-exílica de mesmo significado, Tsayon. Porém, se nos apoiarmos no que diz Alter, quando afirma que o propósito do paralelismo, como propósito geral da imaginação, é transferir a percepção usual de um objeto para a esfera de uma nova percepção, notaremos a palavra Sion não despropositadamente na estrutura do salmo. Pelo contrário, a imagem do líquido que escoa por toda a extensão do sumo sacerdote, que foi intensificada para todo o conjunto das tribos de Israel, agora é intensificada para todo o seu território de norte a sul. Talvez fique ainda mais significativo se lembrarmos que o Yarden, Jordão, que percorre Israel do seu ponto mais alto ao mais baixo, tem seu nome formado pela mesma raiz do verbo-chave desse salmo, Yored, né? Yod, Resh, Dalet. A evocação sacra da unção sacerdotal da primeira imagem é conferida à extensão geográfica de Israel construída na segunda imagem, o que desloca, ou ao menos propõe uma reconsideração do locus sagrado restrito a Sião. Diante disso, ao lermos o penúltimo verso,
e considerarmos o advérbio sham, lá, ali, em vez de retomarmos imediatamente o referente em Sião, resgataremos todas as imagens evocadas, as quais, em última instância, são desenvolvidas para definir o segundo verso do Salmo, Shevet Ahim Gam Yahad, irmãos assentarem em união. Sob a chave semântica do verbo yored, ainda podemos ser levados a observar um significado metafórico para o terceiro e último verbo do Salmo, Tzivá, pois é possível pensar que a ação de ordenar, mandar, designar a bênção como um movimento simbolicamente descendente. A ordenação vem de uma entidade superior, isto é, de cima para baixo. Portanto, é sobre a união dos irmãos de todo Israel que precipitam as dádivas. Essa realidade comunitária é boa como bom óleo da unção, por isso experimenta a bênção, e aprazível como frescor do orvalho, por isso desfruta de vida para sempre. Enquanto estruturas poéticas de intensificação, na maioria dos salmos de súplica, por exemplo, servem para expressar a insuportabilidade da angústia do eu lírico, do salmista, neste salmo, calcadas em elementos da própria memória e identidade do povo de Israel, parece servir para manifestar a grandiosidade dos efeitos da vida comunitária. Neste trabalho, com o Salmo 133, meu objetivo foi percorrer caminhos nos quais se evidencia a possibilidade de tratar poesia hebraica bíblica literariamente, respeitando-a em seus aspectos distintivos e considerando o nosso entendimento também produzido por outras poéticas para, assim, propor um exercício de leitura no qual espero ter sido bem-sucedida. Estas são as minhas referências para o trabalho e muito obrigada. Muito bem, muito bem. Michele, quem está agora? Agora é a Laís, professora Suzana. Laís, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Gratidão em primeiro lugar. Gratidão por tanta poesia nesse início já, né? Enfim, vou estar apresentando aqui, vou estar falando um pouquinho sobre a pesquisa que eu estou desenvolvendo. Também entrei recentemente aqui no programa de doutorado na UFRJ, né, na Rural. Vocês estão enxergando? Tá legal? Tá ok? Tá visível, pode ir. Beleza, muito obrigada, viu? Então, eu me chamo Laís Mendes, eu sou psicóloga e pesquisadora junguiana, estudante no doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e agora bolsista CAPES. Eu dialogo com a literatura bíblica desde que eu me entendo por gente, mas foi em 2021 que eu assumi o compromisso nesse fazer acadêmico e na promoção de um diálogo entre a Bíblia hebraica e a psicologia junguiana. E aí, durante a pandemia, o que aconteceu? Eu notei que houve um movimento crescente em rodas de mulheres para trocarem sobre literaturas, contos, mitologias, e eu notava que não tinha quem falasse sobre mulheres da Bíblia, ou eu não conhecia. E, curiosamente, nesse tempo, por acaso, e acaso vai aparecer algumas vezes aqui nessa apresentação, eu tive um sonho. E eu escolhi falar disso também nessa apresentação aqui com vocês, priorizando justamente a psicologia junguiana e a Bíblia hebraica, em que sonhos aparecem constantemente, né? E no sonho, uma voz dizia que eu precisava ir para Portugal e para São Paulo. E eu não entendi nada, mas passou pouco tempo e eu descobri a professora Lídice Meyer Ribeiro, referência em Portugal em antropologia bíblica, e pouco tempo depois a professora Suzana Schwartz, em São Paulo, um hebraico bíblico, antropologia e arqueologia. Eu falei, gente, que é isso? O que está acontecendo aqui? Vamos olhar para isso.
Bom, e aí a professora Susana Schwartz, ela ministrou um curso na Academia Judaica que foi sobre as 5 matriarcas de Israel, mas não eram 4, né? Essa era a questão. E nesse curso, Ruth foi apresentada aí como uma possível matriarca de Israel. Bom, o diálogo entre a psicologia e a Bíblia hebraica é muito rudimentar ainda, principalmente se a gente fala da mulher nessa narrativa. E observando a lacuna citada, eu pretendo lançar um olhar ao livro de Ruth, tendo como central a relação entre Ruth e Naomi. Para essa tarefa, eu escolhi o diálogo entre o hebraico bíblico, por meio da análise literária, e a psicologia pós-junguiana, apresentada por Maureen Murdock, em um livro bem enfatizado durante a pandemia, que foi A Jornada da Heroína, enfatizado nesses círculos de mulheres. Né? Bom, aqui a gente tem um pouquinho desse ciclo da Jornada da Heroína, e a proposta é identificar nesse trabalho e na Megilá de Ruth os momentos em que esses estágios acontecem, e aparentemente, até agora, esse trabalho ainda não está pronto, né? Está em processo, justamente porque acabo de entrar também no doutorado, mas há um acontecimento dessas etapas. Nessa jornada, nós temos um caminho de 10 etapas, que não necessariamente vão acontecer uma após a outra, pode ser que aconteça simultaneamente, enfim. E esse livro, o livro da Jornada da Heroína, se popularizou durante a pandemia justamente porque trata do tema de uma saída de um lugar de escassez na vida, de aridez, para um lugar de mais saúde. Né? E o livro de Ruth também trata desse assunto. Então, para Maureen Murdock, quando a gente fala da jornada da heroína, nos referimos a um caminho de autoconhecimento, de uma descida ao inconsciente, um renascimento com resgate dos valores e características associadas ao feminino arquetipicamente. A narrativa de Ruth pode ser compreendida como uma ficção historicizada, de acordo com Alter. A psicologia junguiana aponta contos e mitos como base da estrutura da alma. Então, a narrativa de Ruth, que parece com uma estrutura de contos de fadas, na qual o drama principal é essa escassez, essa aridez da nefesh, e a forma como as personagens interagem, promove na literatura a transformação da realidade de todos envolvidos na narrativa, justamente por uma porta, que é a porta do Micré, que a professora Susana Schwartz enfatizou também no curso, e a gente vai falar um pouquinho disso. A psicologia, como a pesquisa ainda está em andamento, eu tenho muito que estudar e eu resolvi trazer para esse encontro somente essa 5ª etapa, que é justamente o despertar para os sentimentos de aridez espiritual e morte. Naomi começa a sua descida para o renascimento, contexto marcado pela expressão lashuv, volta. 13 vezes aparece essa expressão no livro. Ela está com suas 2 noras no caminho de volta a Beit-Lehem, a casa do pão. Ela então coloca diante de ambas a possibilidade de escolha. E como o nome carrega o numen na Bíblia hebraica, e em outras mitologias também a gente vê isso, Ofá dá as costas, e Ruth, cujo nome está associado a essa companhia, ela decide fazer uma aliança com Naomi. O verbo davak marca essa aliança, e o hesed enlaça a ambas. Existe um amor leal ali. Né? Embora o sentimento de aridez perpasse o livro desde a abertura da história, é na expressão me chamem de Mara, em Ruth 1:20, pois o Todo-Poderoso me amargurou, que Naomi revela a sua própria aridez de forma nítida, tendo ao seu lado uma estrangeira. Outro dos temas principais na literatura bíblica,
que recobra a temática da sombra na psicologia junguiana. A sombra marca a descida do ego ao inconsciente. Esse arquétipo, que é o arquétipo da sombra, abriga em si a potência da vida e da morte do ego, uma vez que lidando com o estranho, com o estrangeiro em nós e no mundo, aqueles que nos são sombrios, podemos renovar a vida e nos aliançarmos enquanto humanidade, reconhecendo inclusive a humanidade em nós. Ruth e Naomi chegam a Belém no início da colheita da cevada. É primavera e o vento da renovação da vida começa a soprar. Então, aparece uma expressão que considero a porta para essa nova vida, Micré. Micré designa a qualidade do tempo em que Naomi e Ruth chegam aos campos de Boaz. É traduzido na maioria das vezes como acaso, destino, sorte. E a professora Susana Schwartz, em aula na Academia Judaica, sugeriu que o termo pudesse ser compreendido como providência divina. E aqui eu quero tecer mais um encontro entre a psicologia junguiana e a Bíblia hebraica. A psicologia junguiana tem como um dos conceitos centrais a ideia de sincronicidade, que é quando uma coincidência significativa acontece. É algo que aponta para a estrutura de sentido de um mundo e que pode promover direcionamento para uma vida. De acordo com as pesquisas que eu tenho feito, Micré aparece somente 8 vezes na Bíblia hebraica. 1 em Ruth, 2 em 1 Samuel e as 5 demais no livro de Eclesiastes atribuído a Salomão. Em Eclesiastes, a expressão parece estar associada à questão da finitude da vida, a morte, e a busca por compreender esse mistério, esse propósito da vida. Já em Ruth e 1 Samuel, Micré está associado a uma aliança ou a um pacto no qual o favor de Deus se manifesta. Fazendo o link com a psicologia junguiana, o tema da aliança pode ser associado à relação ego-self, consciência inconsciente. O self é o arquétipo da totalidade que propicia a formação e o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Essa aliança é essencial para a vida psíquica, garantindo o cultivo da alma, da nefesh, aqui. Outro eixo essencial para a saúde, agora especificamente a feminina, é o eixo jovem-anciã, que, de acordo com Clarissa Pinkola Estes, autora aí do famoso livro também Mulheres que Correm com Lobos, é como se nessas potências, na jovem e na anciã, ao se unirem, a gente tivesse associado aspectos do feminino que podem trazer saúde para a psique da mulher. Naomi e Ruth, elas se espelham, se complementam em sua sabedoria e sensualidade, se unem para a restauração da vida, incluindo e possibilitando o casamento sagrado, ponto que também Maureen Murdock estuda na Jornada da Heroína. É como se a mulher só pudesse estabelecer uma relação saudável que gere ainda mais vida quando ela consegue ser uma com ela mesma também. Tal como a narrativa de Ruth nos revela por meio da aliança entre essa nora e sogra, que mais parecem mãe e filha. Um amor leal, o Hesed se revela. Algo que ultrapassa a definição de sororidade e se desdobra como um vínculo que promove a atmosfera para a reestruturação da vida como um todo. Eis-nos diante da doçura e da complexidade da vida, diante do desafio para a mulher e para a contemporaneidade, ter um coração ensinável que valore a aliança entre os próprios fragmentos de alma, mesmo na amargura ou no despedaçar do sofrimento. Mas esse é apenas o começo de toda essa pesquisa. Temos muito a pesquisar e descrever sobre as etapas da jornada, sobre a literatura de Ruth. Contudo, ainda assim, podemos afirmar que encontramos na Megilá de Ruth um ponto, um modelo para a saúde psíquica da mulher contemporânea, além de notarmos pontos de encontro significativos entre a Bíblia hebraica e a psicologia junguiana. Temos um desafio de continuar essa pesquisa
que reúne conceitos tão fundamentais dessa literatura e se entrelaçam à tessitura da contemporaneidade na tensão de ser mulher, de dialogar com o diferente, de posicionar-se pela igualdade de gênero e de experimentar a felicidade, a satisfação, o descanso da nefesh. É isso. Muito bem, muito bem. Michele, agora. Agora é o Kenny, finalizando a mesa, e a gente vai abrir para perguntas. Kenny, com a palavra. Ok. Bom dia a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui. Estendo minha sincera apreciação de estar participando dessa mesa e poder apresentar e dialogar um pouquinho com vocês. Apresentando, então, o último trabalho que está como título aí, né, na comunicação do evento, Daniel. Por hora, esse título é um equívoco, indigno de explicação aqui, né, não quero tomar tempo. E o real título é Nabucodonosor Ironizado, uma caracterização introdutória na narrativa do capítulo 1 de Daniel. Assim sendo, se algum de vocês imaginou, né, e ficou aqui para ouvir esse que vos fala, tentando ler os 12 capítulos de Daniel em 15 minutos, sinto desapontar vocês. Bom, ainda nos apontamentos iniciais, essa comunicação é fruto de uma pesquisa que eu desenvolvi durante o mestrado no NASP, no interior de São Paulo, que investiga, pelo viés literário-narrativo, as aparições do personagem de Nabucodonosor no livro de Daniel em sua forma final, a fim de traçar como o monarca é caracterizado. E aqui eu vou compartilhar só um pequeno recorte com análise do primeiro capítulo. E ao final eu vou ficar muito feliz se alguém tiver alguma pergunta, ou também contribuição, né, porque tá em desenvolvimento. Mas por que estudar Nabucodonosor? Eu vejo 3 motivos. O primeiro é a relevância do personagem no livro. Mesmo tendo sua presença restrita aos 5 primeiros capítulos, a quantidade de vezes que ele é referenciado pelo nome próprio e pelo termo Meller, rei, 110, ultrapassa o número de menções que Daniel, que é quem dá nome ao livro, tem em todos os capítulos. 75. Então ultrapassa bastante até. Outro motivo é que Nabucodonosor é o único rei estrangeiro a ter um capítulo inteiro narrado em primeira pessoa na Bíblia hebraica. Então é uma coisa que chama bastante atenção. Portanto, esse é o retrato mais próximo e rico que o leitor da Bíblia hebraica vai ter de algum rei estrangeiro. Por último, se a gente deixa, né, se desfaz brevemente da tradução tradicional do Velho Testamento de Babilônia, que geralmente é atribuída no livro de Daniel por Babel, com o termo que está lá no hebraico, né, Babel, Nabucodonosor se torna então a face governante da cidade paradigmática na narrativa da Bíblia hebraica, dentro de uma perspectiva sincrônica. Destaco aqui que durante a pesquisa se confirmou aquilo que Meyer Sternberg e Jonathan Magonet argumentam sobre a profunda complexidade da construção de um personagem na narrativa bíblica. A caracterização de Nabucodonosor especificamente é complexa, mas, sobretudo, marcada por ironia, capaz de gerar simpatia, crítica e riso, eventualmente, na audiência. Finalmente, para responder a pergunta, né, uma pergunta um pouco maior, quem é Nabucodonosor no primeiro capítulo do livro de Daniel, como ele é caracterizado, eu preciso considerar suas motivações e atitudes, mas eu também entendo que, sobretudo, é necessário tatear a costura das escolhas feitas pelo narrador nesse processo, e aqui eu cito diretamente Vittório. Desde agora, então, eu vou emprestar 2 categorias, de Feuel e Gunn, ironia dramática e ironia verbal. Por ironia dramática, eu compreendo, né, conforme o Feuel e Gunn, eles elaboram, e aqui é uma citação direta traduzida livremente, ironia dramática é a incongruência de conhecimento, valor ou ponto de vista de um personagem. A ironia verbal se dá quando a linguagem indica uma redução ou oposição àquilo que ela parece expressar. Desde os primeiros versos do livro, é possível distinguir o tom de ironia com que o monarca será tratado. Nabucodonosor vai a Jerusalém e volta com as mãos Yad cheias. Contudo, o texto não confere mérito na vitória de Nabucodonosor. Ele é agraciado por Yahvé, pois não toma, mas recebe Jerusalém em suas mãos. Assim, é possível questionar o ponto de vista do rei sobre essa vitória. Saberia ele da dádiva divina? Em nenhum momento do capítulo, o narrador esclarece esse conhecimento, né, por parte de Nabucodonosor da atuação de Yahvé.
No entanto, existe uma sequência de ironias dramáticas que, ao meu ver, reforçam a caracterização de Nabucodonosor enquanto um personagem ignorante daquilo que está acontecendo. Portanto, no vislumbre geral desse conjunto, é possível sugerir que o rei não sabe da dádiva divina e provavelmente vê a vitória como fruto do seu sítio e da sua própria investida. Sendo este o caso, a abertura do livro é um anúncio que envolve o enredo numa áurea de ironia dramática. Os espólios de guerra são, na verdade, um presente. E o seu domínio, né, de Jerusalém, eventualmente dos meninos, está sujeito a outro domínio no qual ele desconhece. Vamos então seguir com as análises narrativas. Para isso, é valioso observar a organização do capítulo conforme a presença do rei. Ele se encontra na introdução, como eu mencionei, né, no último parágrafo, ele se encontra na introdução, com o relato da conquista, e depois ele age ordenando o teste. E então, ele se ausenta durante o período do teste, onde o seu poder e interesse são representados, né, por alguns representantes, até que ele então retorna à narrativa ao final do teste. Essa dinâmica entre a presença e a ausência do monarca compõe as expectativas do personagem e aquilo que realmente acontece. Vamos rastrear então isso junto com o uso específico de 5 palavras ao longo do primeiro capítulo, a fim de navegar pelas ironias dramáticas da narrativa. E essas palavras são Davar, Yad, que eu mencionei agora há pouco, Esser, 10, Hormá e Bakash. Continuaremos então pela ordem do monarca, que é o centro da expectativa real. Ela é introduzida com um pedido do rei a Aspenaz. Ele busca um perfil dos filhos de Israel claro e detalhado por uma lista extensa de qualidades, que é algo não muito usual na narrativa hebraica, compostas por 6 itens quase redundantes. No entanto, um verbo se repete, amad, estar na presença, traduzido de maneira, né, mais abrangente. E esse verbo aparece em relação ao palácio real e ao rei. Uma ênfase daquilo que o rei espera, a presença dos melhores. E o instrumento para isso é algo, davar, específico. Participar diariamente da mesa do rei. Comida e bebida. O rei aposta na sua própria comida como meio para que os meninos se desenvolvam. Mas tão logo o rei sai de cena, Daniel busca uma forma de não se contaminar com o vinho e as delícias do rei. Uma subversão da palavra davar real. Em outras palavras-chave vão marcar essa subversão ao longo da ação de Daniel. Primeiro, Daniel inquire, Bakash, o chefe dos eunucos, sobre uma alternativa. Mas este alega fidelidade ao rei e à comida e bebida que ele apontou. Esta palavra marca o início da ação subversiva de Daniel, e não há uma fala de Daniel associada a ela. Assim, contrariado, Daniel encoraja seu supervisor a descumprir a ordem, e a sua fala, a gente encontra uma terceira palavra-chave. E ele diz assim, na fala de Daniel: por favor, experimente com os seus servos durante 10 dias. Nos dê cereais para que comamos e água para que bebamos. E que seja vista a nossa aparência junto da aparência dos meninos que comem as delícias do rei. O pedido de Daniel possui a mesma estrutura lógica da davar do rei. Uma instrução de comida, a do rei era as delícias, a do Daniel de cereais, de bebida, vinho e água, um período específico, 3 anos, 10 dias, e um resultado esperado, o desenvolvimento, o crescimento e uma boa aparência. Mas a diferença é clara. De um lado, o monarca conquistador com poderes imperiais, e do outro, a davar de um menino estrangeiro. Curiosamente, o supervisor descumpre a ordem de Nabucodonosor, conforme o narrador enfatiza na sequência, né? E a tradução aqui diz, e ele os ouviu no tocante essa palavra, davar, né? Vai shme, lachem, lodavar, hazeh. Ou seja, uma instância abaixo de Aspenaz, encarregado direto do rei, está um supervisor que suspende a davar do monarca para atender a davar de um menino estrangeiro. Essa corrupção da ordem real sugere fragilidade nesse reinado. Como então este rei, que é incapaz de manter sua ordem cumprida por um subordinado 2 instâncias abaixo, pode conquistar uma cidade? Ele não pode. O leitor sabe disso muito bem. Mas ele, o rei, ainda não. O resultado do teste surpreende, e contrariando as expectativas do rei e o temor de Aspenaz,
a dieta alternativa melhora a aparência dos meninos. E aqui há também uma ironia, pois a recusa da davar estipulada por Nabucodonosor os torna mais qualificados ao padrão estipulado pelo próprio rei. Se comer da mesa do rei resultaria em desenvolvimento, não comer da mesa do rei traz um resultado melhor ainda. A última cena do período de ausência de Nabucodonosor possui mais uma palavra-chave do retrato irônico do rei. Hormá, sabedoria, é um dos critérios que o rei busca nos meninos. E é um dos atributos, é um dos 4 atributos que Yahvé concede aos meninos. Assim, o narrador posiciona essa dádiva logo após o ato de rebelião e um pouco antes do resultado do teste, enfatizando então a dádiva de Yahvé. A narrativa então desacelera e o narrador amarra o enredo com o final do prazo estipulado pelo rei. Nessa cena, o rei reassume a presença central da narrativa. Ele volta então a estar presente. E a resolução do teste é anunciada pela presença de Aspenaz e a repetição dos mesmos verbos ordenar e trazer do início da ordem, numa espécie de relatório. A descrição do teste é feita de forma resumida. O rei faz a arguição e o resultado é transmitido diretamente, sem delongas. Os 4 meninos de Judá são melhores. E assim, seguindo a ordem, eles permanecem no palácio real. Novamente, Nabucodonosor age conforme suas expectativas e parece colher os frutos de seus atos, né? Então, o primeiro foi a conquista de Jerusalém e agora os súditos melhores, os súditos mais capacitados. No entanto, desta vez, o leitor sabe que não é bem assim. A ordem real não foi cumprida, porém nenhuma cabeça foi cortada pelo descumprimento, como temia Aspenaz. E não apenas a sua ordem é sorrateiramente descumprida, mas os frutos dessa rebeldia são recompensados pelo rei, que reconhece os desobedientes como os melhores. Assim, a ironia dramática fica implícita na eleição dos 4 por Nabucodonosor. O rei pensa que suas expectativas se concretizaram, mas é o leitor que sabe das incongruências envolvidas. O narrador escancara para o leitor a ignorância de Nabucodonosor sobre o seu próprio reino, sobre o resultado do próprio teste. O rei é beneficiado, mas não pela própria davar. Portanto, é possível inferir que tudo o que aconteceu durante o período de ausência é desconhecido ao rei. Esse desconhecimento seria reforçado pelo narrador na sequência, ao repetir um discurso indireto, o sucesso do teste real e dos meninos de Judá, costurando as 5 palavras usadas no processo de sabotagem de sua ordem. E essas são as pontuadas até então. E aqui vem esse resumo como o narrador o traz. E em cada palavra de sabedoria, davar e hormá, e conselho que o rei inquiriu, Bacash, deles, percebia serem 10 vezes melhores do que todos os magos e encantadores do seu reino. Essa repetição acirra a noção do leitor sobre a ignorância do rei e pode ser lida como uma ironia verbal. Afinal, ela afirma a percepção do rei sobre o sucesso, ao mesmo tempo em que afirma, pela escolha sutil das palavras, o seu fracasso. Palavra referencia a ordem do rei e também o pedido contrário feito por Daniel. Sabedoria é o que Yahvé dá aos meninos, após eles quebrarem a davar do rei. Inquirir, Bacash, é a mesma ação que Daniel toma para contrariar a davar do rei. Ele inquire Aspenaz. 10, Esher, é o número de dias solicitados por Daniel para que o teste fosse feito, subvertendo a davar do rei. E, para fechar o ciclo, mão, que é usada aqui como Yodot, que é usada nessa construção, né, com 10 Yodot, 10 vezes mais, que também é usada no início da narrativa, quando Nabucodonosor recebe em suas mãos, ou na sua Yad, a dádiva divina da conquista, de Jerusalém. Assim, ao repetir essas palavras específicas, o narrador ironiza dramaticamente o personagem Nabucodonosor de 3 formas. Primeira, enfatizando que os meninos que extrapolam sua expectativa são os que quebram a sua ordem. Licença, Kelly, você já passou o tempo, tá? Já passou? Desculpa, eu esqueci de... Ok, tá, então eu vou só concluir aqui. Então, a segunda forma que ela ironiza é pontuando que os benefícios e sucessos de seu reinado são devido à ação divina e não à sua própria. E terceiro,
ressaltando o desconhecimento do rei sobre a sua própria circunstância, que em nenhum momento reage à possível insurgência de sua ordem. Enfim, acho que tem mais uma coisinha aqui, mais uma nuance dessa ironia, mas acho que eu posso pular. E aí eu vou então para... Kenny, como você é o último, acho que dá para, né, professora Suzana, ele falar um pouco mais. Pode falar um pouco mais, não tem problema, tá? Ok, agradeço então. Nada. Então, foram só 2 parágrafos. Bom, se no início a caracterização irônica do rei é sugerida, no final ela então é reiterada. Rei, Meller, é a palavra que mais se repete no capítulo, 18 vezes no total, sendo que 16 delas se referem a Nabucodonosor. Essa palavra só não vai ser usada em referência a Nabucodonosor no início e no final. Ele não é nem o primeiro nem o último rei a ser citado na narrativa. Joaquim e Ciro o são. Estes, por sua vez, têm o seu reinado atrelado a um período de tempo. Então, no 3º ano de Joaquim e no 1º ano de Ciro. Nabucodonosor, não. Neste capítulo, seu reinado, diferente dos capítulos seguintes, o seu reinado é descrito somente em termos territoriais. Rei de Babel, terra de Sinar, templo do seu Deus. A desconexão de uma referência temporal indicada pela fórmula, no 3º ano ou no X ano, revela uma característica do seu reino. Mesmo com o começo e término, parece não ter muito um início ou um fim, como uma embarcação envolta em uma penumbra temporal, à deriva nas águas da história. Assim, concluo que o arco narrativo do rei pode ser descrito com a palavra ignorância. O seu personagem não parece desenvolver no capítulo 1, uma vez que, no seu ponto de vista, as coisas permanecem conforme o esperado, e tudo permanece sob controle. Assim, seu primordial atributo permanece sendo o desconhecimento, um prato cheio para ironias. O rei desconhece as dádivas de Deus, as ações rebeldes de Daniel, a infração de sua palavra por parte de seus súditos e, conforme o narrador parece ensaiar, também desconhece do abrupto fim do seu reino. Drasticamente anticlimático, o último verso do capítulo anuncia ao leitor que Nabucodonosor, o conquistador, tem poder limitado e não vai subsistir pelo tempo que ele é capaz de imaginar. Isso. Muito bem. Michele, a gente tem perguntas, o público Sim. tem perguntas. Sim, temos uma perguntinha aqui do Rafael Manoeli para Beatriz. Ele pergunta o seguinte: a classificação do livro de Salmos como poesia é em uma análise literária acadêmica ou também pode ser encontrada na literatura rabínica? Obrigada, Rafael, pela pergunta. Eu confesso que eu deveria ter mais repertório da literatura rabínica, que é bastante significativo, né, na sua extensão, para afirmar isso com mais precisão. Tenho leitura, mas como a tua pergunta é bem específica, né, considerando toda a larga produção da literatura rabínica, eu parto da literatura, da visão, né, da análise literária acadêmica, mas dentro da tradição, se a gente for considerar o trato da tradição com os textos de Salmos, né, Tefilim, e a proximidade da classificação e do agrupamento dele, junto com Iov, Jó, né, junto com Mishlei, Provérbios, no grupo dos Ketuvim, e um pouco da separação deles dentro desse mesmo grupo, com livros como Ruth, né, Ruth, Esther, e ainda que estão dentro do grupo das Meglot, e ainda a separação dentro desse mesmo grupo dos Ketuvim, de Daniel e Ezra, a gente pode ver que há aí uma definição desse grupo vinculado a um gênero diferente, não narrativo, mas poético, que justamente se liga à estrutura. E também pensando que dentro da tradição, o livro de Tefilim
não só na sinagoga, mas também festas, enfim. Ele é tratado através da música, do canto. A gente pode ver que há um caminho da tradição vinculando esse livro ao gênero poético. Mas isso colabora para que a academia o enxergue de forma literária poética, mas confesso aí que preciso de mais leituras para trazer, por exemplo, uma citação, de repente, que vá afirmar isso com mais precisão. A professora Suzana pode também aí me corrigir ou acrescentar, né? Claro. Depois eu comento. Tem mais perguntas? No chat, não. Ok. Comentando as apresentações de vocês. Você respondeu muito bem, Beatriz, mas só para fechar essa questão, eu também não saberia afirmar com certeza, isso é um aspecto interessante, mas no Talmud há uma certa discordância em relação aos salmos. É colocado em primeiro plano a sua musicalidade. Nós sabemos que os salmos eram cantados por levitas e que integravam um ritual. Essa é a visão tanto acadêmica quanto talmúdica dos salmos, mas há uma discordância se os salmos são inspirados divinamente ou se eles eles representam exaltações espirituais divinamente inspirados, ou se os salmos são apenas uma liturgia humana, uma expressão humana, que, assim como em outras preces do cânone bíblico. Isso que eu sei sobre o que a literatura rabínica fala sobre os salmos. Eu achei muito interessante essa nossa mesa hoje, porque vocês perceberam que diálogo existe incrível entre os estudos de vocês. Eu diria que vocês têm que ficar se encontrando, ainda que virtualmente, e trazer perguntas um para o outro, porque, vejam só, Luciano, falando do banquete, fala o tempo todo da ironia em relação a Ahasverosh, a Assuero, enquanto rei, e tanto o Kenny quanto o Luciano falam do capítulo introdutório, do primeiro capítulo. É interessante essa questão do capítulo, gente, porque a Bíblia hebraica não está dividida em capítulos. Então, eu proponho, antes de tudo, como metodologia, é muito difícil, porque a gente usa, né, obviamente, a bibliografia secundária, mas pensem que não existem capítulos. Então, o primeiro capítulo, ou capítulo introdutório, é, na verdade, a abertura do texto. É, na verdade, o primeiro contato do texto e o leitor, que Luciano fala, a intertextualidade é dirigida ao leitor, e para despertar a capacidade associativa do leitor. Então, essas palavras de abertura, que Kenny e Luciano estão comentando a ironia do rei, ou os banquetes, todos os adornos tão excêntricos do rei, o poder, a riqueza do rei, o kavod, que é a honra, mas a palavra kavod
o cerne é peso e valor, traduzido também como glória, mas que muitos tradutores optam por designar como o valor monetário, a riqueza. Também na Bíblia, Abraão estava pesado em bens, e o termo é kavod. Essa honra do rei, colocado no texto de abertura. E aí Kenny vai chamar a atenção quantas vezes Nabucodonosor é exaltado como rei e citado por seu nome, que ultrapassa em muito o nome de Daniel, e isso coloca o leitor numa situação desconfortável. Como que a gente está lendo o livro de Daniel e começa exaltando esse monstro que é Nabucodonosor, mas é brilhante colocar o leitor nessa posição. Como é brilhante colocar Ahasverosh com toda a sua riqueza, e aí a gente tem Daniel e Esther, claro, parâmetros do judeu no exílio, aquele que é desprovido de qualquer poder e tem somente a providência divina para protegê-lo. Essa é a situação do judeu até 1948, com a criação do Estado de Israel. Essa situação de ser não o estrangeiro, mas ser o outro, e aí o comer, que é um dos traços identitários mais fortes de qualquer cultura, entra com força total. Os textos, é muito interessante fazer uma aula com vocês dois, confrontando, mas entra também no que a Laís fala. A Laís apresenta a união de Naomi e Ruth num momento de total escassez, unidas pelo verbo mais sagrado, que é davak, que é o mesmo verbo acoplar-se, que une o homem e a mulher recém-criados num laço de mutualidade, de amor e de fidelidade. E aqui a gente tem duas mulheres, uma moabita e uma israelita, uma exilada nas terras de Moab e a outra que será exilada em Bethlehem. Vejam como a abertura, os autores bíblicos usam essa abertura de maneira a deixar o leitor arrepiado e incomodado. A abertura do livro de Ruth também é assim. O Salmo 133, que Beatriz analisa também e analisa essa ordem descendente, ele também tem símiles estranhas. Primeiro, a gente não entende exatamente o que é o bom óleo na cabeça escorrendo pela barba de Arão. Não é uma imagem fácil de ser compreendida. E ainda fala de midotav, fala de suas medidas. E que medidas são essas? Mas, novamente, a gente tem que apreciar a arte do paralelismo, das símiles do autor bíblico, que passa imediatamente para o orvalho, para o Hermon, para as montanhas de Sião. E aí você vê o orvalho, é uma bênção tão bonita, Beatriz, você tem que pegar a prece pelo orvalho, uma das preces mais lindas que tem, e a bênção do orvalho, que é pronunciada até hoje nas sinagogas. E
a gente entende essa questão decrescente, então vem a palavra fortíssima, abrahá, a bênção. E essa bênção, então, que é divina, que é como o orvalho, que é como o óleo que escorre. E quais são as medidas de Arão? São as medidas do Hermon, são as medidas dos montes de Sião. Ou seja, tudo vai sendo costurado e essa questão das medidas vai criar no livro do Zohar, que eu estou estudando, capítulos e mais capítulos. Quais são as medidas que chegam a especular, claro, no pensamento místico, as medidas da barba de Deus. A barba de Arão é projetada numa figura divina com medidas assim, eu não vou explicar porque eu não entendi até agora, mas é muito interessante que vocês estão analisando a estrutura literária e trazendo dimensões do texto, vocês como leitores, 4 excelentes leitores da Bíblia, colocando a dimensões do texto em evidência e trazendo uma coisa que na minha opinião, muito emblemática dos escritores bíblicos, que é causar esse desconforto. Eu sempre digo que a Bíblia hebraica não é um livro de autoajuda, não é um livro, né? É uma coletânea, mas não serve para autoajuda, porque tudo que ela faz é tirar a gente do nosso lugar de conforto e fazer indagar, e fazer olhar para o alto, e fazer olhar para dentro, e fazer principalmente olhar para o outro. E esse movimento do autor se mostra exatamente no livro de Daniel, no livro de Esther, no livro de Ruth. Não é cômodo ouvir os primeiros discursos de Ruth, de Naomi, de cortar o coração, mas em todos os 3, e obviamente no Salmo, essa providência divina se faz sentir. Não, a gente podia ter uma fórmula fácil, que é a fórmula dos escritos judaicos que estão fora do cânone do período helenístico. Está tudo escrito lá, mas o autor bíblico não escreve a providência divina está presente, vai fazer acontecer. Não. É uma literatura que primeiro tira você da zona de conforto, faz o leitor indagar, o que ele quer da gente? Por que a gente está lendo isso assim? E que vai revelando de uma maneira tão sutil e através de palavras-chave e através de palavras-guia. A palavra guia é que vai conseguir responder. Então, ele não precisa ser explícito, porque é a capacidade associativa do leitor que vai conseguir unir as diversas mensagens de textos que aparentemente poderiam ser díspares, mas que estão interligados. E por isso é tão importante estudar o hebraico, estudar o texto ao nível do hebraico, porque é a palavra hebraica, com seus sentidos entrelaçados, que vai criar essa rede associativa. E se o tradutor usar um sinônimo, ele estragou todo o projeto literário, teológico, didático dos escritores bíblicos e dos editores bíblicos, que também eram escritores. Um sinônimo põe a perder.
um único sinônimo põe a perder. Então, eu aprendi muito com vocês, escrevi um montão aqui de coisas para minha própria pesquisa. Tem pergunta ainda, tá, professora Suzana? Tudo bem, já vou finalizar. Antes da pergunta, eu queria saber se vocês querem perguntar um ao outro ou fazer comentários, e depois, Michele, a gente vai para a pergunta, tá? Ok. Eu tinha, não sei se os debatedores têm alguma pergunta, mas eu tinha colocado aqui até a mãozinha levantada para fazer um comentário a respeito daquilo que o Luciano tinha dito sobre Esther, né? E eu acho interessante, não fazendo uma comparação, mas querendo fazer uma comparação, mas já fazendo, entre essas duas mulheres, né? Vasti e Esther. Então, Vasti é aquela que seria coroada coroaria aquele banquete, naquele momento final, como você falou, seria aquilo que encerraria, né? Demonstraria a glória do rei Assuero, e ela se recusa a estar presente, né? E ela é banida. E eu acho interessante que esse nome Vasti está relacionado com aquilo que é de uma beleza em comum, está relacionado justamente a isso, né? A parte estética dela. E é impossível não ter comparado com Esther, e esses dias eu estava lendo justamente esse texto e fixei nesse ponto. Esther, quando vai à presença do rei, quando chega a vez dela de ir, ela não faz como as outras moças, ela não escolhe joia nenhuma das casas das mulheres, então ela vai apenas com aquilo que Hegai teria, o eunuco teria sugerido para ela. E, de fato, é ela que é escolhida. E essa mulher, em contraponto, ela vai ser aquela que cai na graça do rei, e ao contrário de Vasti, ela não é chamada à presença do rei, é ela quem toma a decisão de ir. Eu acho muito interessante a gente colocar lado a lado essas duas mulheres. E essa mulher, que é aquela quem decide ir até o rei, quem toma essa decisão, ela vai ter uma proeminência no reinado, não só porque ela é aceita perante o rei com os seus bons olhos, mas também ela interfere numa decisão muito importante, que é aquela diante de Amã, né, de mudar o destino dos judeus naquele momento, né? Eu acho muito interessante colocar lado a lado essas duas mulheres e pensá-las como arquétipos ali dentro daquele texto, né? E agora que o Rafael, ele tem para o Kenny, né, uma pergunta também, né? Você disse, Kenny, que Nabucodonosor não teria capacidade para conquistar a cidade, se não me engano. Não seria um equívoco, visto que o Eterno, através de Jeremias, falou que faria isso como punição às transgressões do povo, e tendo sitiado a cidade, Joaquim prefere se render? Perfeito. Obrigado. Rafael, eu acho, né? Eu não consigo ver a pergunta e formas, mas acho que é Rafael. É Rafael, Misha? Rafael. Ok. Obrigado pela pergunta, Rafael. Eu vejo da seguinte maneira. Eu me propus para fazer uma leitura né, dentro da sincronicidade ali do livro de Daniel. Eu acho que sim, eu acho que existe essa possibilidade, né, como você mencionou, de Jeremias, né, de que há uma rendição por parte de Joaquim. E se eu fosse, talvez, né, fazer essa análise de maneira intertextual, aí eu trabalharia essas questões e poderia expandir um pouco mais. No entanto, como eu me propus a fazer uma leitura, né, dentro ali do primeiro capítulo, eu entendo que dentro desse processo de o Senhor entregar na mão, pode ter sido, né, Joaquim realmente se entregou, mas o narrador, como eu cito o Vitório, né, ele está tecendo na narrativa essas argumentações, essa construção, né, que, enfim, como a professora, né, explicou há pouquinho tempo atrás. Então, dentro desse cenário, eu entendo de que o narrador, de alguma maneira, está tentando trazer a percepção do leitor de que, né, foi o Senhor que entregou, em oposição, como a gente viu, né, como eu tento ou enxergo quando eu leio, a possibilidade de que Nabucodonosor que tenha, né, levado o mérito, tenha conquistado. Então foi uma entrega que Deus fez, assim como ele vai entregar aos meninos também uma série de dádivas e etc. Reforçando, então, o papel da benevolência de Yahvé no primeiro capítulo. Na pesquisa que eu desenvolvo, você vai, inclusive, eu percebo essa tensão entre a benevolência de Yahvé e a benevolência de Nabucodonosor,
né, conforme os outros capítulos vão indo para frente, mas de maneira específica, então, aqui eu acredito que é possível a gente entender como uma dádiva de Yahvé, porque a rendição de Joaquim não é mencionada, pelo menos lendo o primeiro verso de Daniel. Vocês querem outros comentários? Comentar o trabalho do outro? Seria muito legal. Ou perguntas? Podem perguntar também. Eu fiquei muito tocada com a apresentação de todos aqui na mesa, mas, assim, meu coração reina a poesia, sabe, Beatriz? Reina. Então, eu quero muito, eu tirei print do seu slide final para eu ter acesso à bibliografia, né, para poder promover um diálogo, porque eu vejo links muito fortes, né, no modo como a gente se estrutura enquanto pessoa, né, a nossa vida psíquica e a poesia da Bíblia hebraica, porque são repetições de temas que muitas vezes sinônimos que a gente usa para falar de alguma coisa que alguém traz não é eficaz, é aquela palavra, é aquela imagem, é o jeito que está ali, sabe? Então, assim, eu queria muito, nessa fala, não uma pergunta, mas te agradecer pelo que você trouxe, porque, cara, eu estou aqui em êxtase, assim, já quero ler, vamos fazer um grupo de estudo, por favor, sabe? Eu quero contato de vocês, porque eu amei tudo que foi falado aqui. Muito obrigada, Luciano, Kenny, Beatriz, Suzana. Obrigada, Laís. Me toca bastante a sua fala, porque justamente uma das coisas que eu amo nessas mesas é como tem um rigor acadêmico, mas ao mesmo tempo é tão poético, tão bonito, né? Inspira beleza. Então, muito obrigada. Também aí no livro de Esther, né? Eu tive um pouco de contato na graduação com o livro de Esther e é tão bonito ver como cada trecho é tão profundo, né? Tem muita riqueza, as palavras e a forma como depois a primeira metade da narrativa vai se ligando, se contrapondo num quiasmo, a segunda metade. Enfim, é muito profícuo, né? Quando a gente lê com essa atenção e a gente vê que é muito mais bonito do que a gente imaginava que era. Então, muito obrigada pelas falas de vocês, que também me inspira a continuar os estudos, né, e aprofundar. Sempre me inspira encontrar gente como vocês em mesas tão frutíferas. Obrigada. Luciano tem uma pergunta. Na verdade, é um comentário. Também compartilho com vocês aqui a alegria de poder chegar ao final dessa mesa e a gente poder trocar tanta coisa boa. Minha internet está muito ruim, eu estou aqui agora no intervalo de uma aula e estou aqui nos corredores da universidade, então está um barulho, estou caindo da conexão, voltando, mas eu só queria agradecer os comentários e as observações que vocês fizeram a respeito da minha apresentação. Em especial, acho que foi a Michelle que comentou sobre a relação das personagens, né, Esther e Vasti. Olha, a gente poderia gastar um bom tempo aqui, viu, falando da relação que as duas têm para o todo da narrativa, né? Por exemplo, né, apesar de elas terem destinos diferentes em relação à mesa do banquete, uma das coisas comuns é que elas são as duas únicas personagens que fazem banquetes, né, em toda a narrativa. Tirando elas, apenas os banquetes de Purim no final, né? Mas, além da descrição de beleza, é muito legal quando você faz os contrastes, mas, ao mesmo tempo, percebem como uma ilumina a ação da outra, né? Seja por semelhança ou seja por contraste, sendo importantíssimo considerar as duas ao mesmo tempo ao longo de toda a narrativa, né? Então, enfim, obrigado, Laís, Beatriz, Michelle, professora Suzana, Kenny. E o Kenny me mandou uma mensagem aqui, eu e o Kenny somos amigos, e a gente escreveu um artigo juntos sobre os 2 primeiros capítulos, mas pincelando coisas sobre a caracterização do governante opressor,
no texto de Daniel e Esther. Foi um capítulo, um artigo introdutório, mas se alguém tiver interesse, acho que o título é A Face do Governante Opressor, caracterização irônica de Assuero e Nabucodonosor nos livros de Daniel e Esther. É isso, muito obrigado. Professora Suzana, só assim, gostaria de falar que depois, né, a gente vai abrir para vocês poderem também mandar os textos para publicação, né, professora Suzana? Claro, claro. A gente vai poder se deleitar mais com isso. Nós vamos publicar anais, e se vocês quiserem esse artigo, por exemplo, conjunto, se vocês quiserem também publicar, tá, Michele? Então, eu digo agora para vocês, vocês podem inseri-lo de alguma forma na comunicação de vocês. Se vocês quiserem publicar juntos a comunicação e inserir esse artigo como parte da comunicação. Travou. Estuda a ironia, eu recomendo a tese de doutoramento do professor Lucas Iglesias sobre ironia e ação profética. Ele faz um estudo também aprofundado dessa arte bíblica da ironia, também a ironia dramática, a ironia verbal e o uso dessa ironia que é tão sofisticada, e isso depõe não sobre a sofisticação do autor, mas sobre a sofisticação do leitor, porque essa é uma literatura direcionada ao leitor. Não há nada nessa literatura que o leitor não compreenda. Que nós estamos patinando e tentando desfazer a omelete, porque nós não estamos no Oriente, estamos no Ocidente, e há 2000 anos entre esses escritos e a nossa cultura. Mas é importante levar sempre em conta que o leitor compreende perfeitamente, o leitor sabe fazer as associações que a gente agora fica, olha essa associação, olha como o texto está respondendo a si próprio, olha como... E essas são as convenções literárias do mundo literário dos israelitas na antiguidade e até hoje. Também na literatura rabínica, eles captavam imediatamente as nuances desse texto. Então, a gente está correndo atrás do prejuízo em determinado momento, mas nós estamos no Ocidente, e quando a gente traz à tona essa leitura orgânica do texto, como o texto se organiza, como a palavra, como os sentidos da palavra, como a rede de associações está tecida, a gente está realmente indo contra a leitura tradicional ocidental do texto, a gente está realmente indo contra as traduções que consideraram, essa é uma consideração literária, que o hebraico é uma língua pobre, porque não é uma língua de sinônimos, que é melhor traduzir melhorando o escrito bíblico através de palavras grandiloquentes, através de sinônimos, e que pervertem o significado e a riqueza literária e a arte literária dos escritos bíblicos. Então, todos esses estudos nossos, eles estão revestidos realmente de um valor muito importante, que é trazer o texto aos seus próprios termos, limpá-los dessa visão literária dos tradutores,
ou tradutores que se baseiam na Septuaginta e nem hebraico sabem. E eu quero dizer a vocês que nos congressos internacionais, professores de Yale, professores de Uppsala, mal sabem hebraico, e não é tão óbvio você pegar o texto bíblico e vir até o hebraico, porque há uma ideologia que se contrapõe aqui. Essa ideologia é que o texto da Septuaginta em grego é um texto sagrado. Há também teorias de que qualquer língua para a qual o texto bíblico é vertido constitui uma linguagem sagrada. Eu sempre pergunto a eles, é tão difícil para mim, para eu conceber a ideia de que, se eu fosse estudar Shakespeare, eu ia usar a minha tradução em português, que está aqui na minha estante, a minha edição de bolso em português de Shakespeare, e ia me considerar uma estudiosa de Shakespeare, e iria tecer comentários sobre Shakespeare a partir da minha tradução de bolso. Mas, então, eu fico muito feliz que nós somos poucos, mas somos bons, e sigam em frente nesses estudos. São estudos valiosos, não valiosos no sentido de fazer a grande carreira de vocês, porque a gente nunca tem uma grande carreira, e isso não tem a mínima importância. São valiosos para esclarecer, são valiosos para a cultura ocidental. Então, bom, eu disse que a Bíblia não usa palavras muito sublimes, mas aí estou eu tecendo comentários sublimes, mas eu fico muito orgulhosa e muito feliz, me dá uma alegria nesses tempos difíceis, muito grande participar de uma mesa. Parabéns a vocês, muito obrigada, Michele. E sim, vamos fazer um grupo de estudo, vamos nos reunir, sim? Eu gosto da professora Suzana, porque ela põe todo mundo para cima, anima todo mundo. Mas não há impossíveis para ela. Me dá um prazer, uma alegria, não é prazer, uma alegria muito grande. Me dá uma alegria ver esse trabalho com gente talentosa se dedicando a isso e fazendo trabalhos tão expressivos e tão sérios, tão essenciais e importantes. Kola Kavod, toda a honra, essa é a expressão hebraica quando você quer dizer parabéns. Kola Kavod, toda a honra para vocês. É a honra no sentido de peso, relevância. Professora Suzana, só um momento. Tem aqui a Gemiele Cristina no chat, ela está perguntando qual o nome daquele texto sobre ironia profética que você citou quando falava de uma possível parceria entre Luciana e o Kenny para fazerem um artigo. É a tese de doutoramento do Iglesias, do Lucas Iglesias, Ironia e Ofício Profético. Ok, obrigada. O último texto, só de Jeremias 33, versículos 12 e 13. É incrível como se aplica ao momento que a gente vive, ao 7 de outubro, sábado negro, a noite dos cristais. Assim diz o Senhor dos Exércitos: haverá ainda neste lugar que está em ruínas, sem pessoas, nem animais, pastagens onde os pastores farão repousar as suas ovelhas, nas cidades da montanha, nas cidades da planície, nas cidades do Néguev, nas terras de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, em todas as cidades de Judá. Então, são textos como esses
que os alunos do hebraico vão ler em hebraico com a tradução em português. Tchau, gente. A gente se encontra em outras mesas. Vamos estudar juntos.